A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos, e em continuidade a este lindo projeto, idealizado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e desenvolvido pela nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Vamos conversar hoje em Deuteronômio, capítulo 7. Lembrando que os capítulos 6 e 7 tratam dos segredos da obediência. E no capítulo 7, nós vamos ver que o primeiro motivo que Moisés citou para a obediência de Israel é o amor pelo Senhor, pois o amor é o maior motivo da vida. A palavra do Senhor em João 14,15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o segundo motivo é a gratidão, pois demonstrar gratidão é uma forma de expressar amor. Não devemos jamais nos esquecer daquilo que o Senhor tem feito por nós. O terceiro motivo é a separação do pecado e a consagração ao Senhor, pois desejamos viver de acordo com tudo que Deus nos chamou para ser. E Ele nos chamou para ser uma nação santa, um povo escolhido, um povo para glorificar o nome dEle. E não podemos cumprir nenhum destes chamados tão nobres sem nos separarmos daquilo que é perverso e sem nos apegarmos ao Senhor. Nós observamos que esses três motivos, eles dependem da fé nas promessas de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nos versículos 17 a 19 de Deuteronômio 7, nós vemos o quanto Deus foi fiel. A geração mais velha não creu que a vitória era possível em Canaã. E a nova geração, porém, não deveria ter encontrado dificuldade em crer nas promessas de Deus, depois de tudo o que o Senhor havia feito pelo seu povo. Nós vemos que Deus, Ele foi adiante do seu povo. Os versículos 20 e 21 nos deixam isso bem claro. O terror do Senhor foi adiante de Israel, enchendo de medo o coração do povo de Canaã. Porque nós vemos que a notícia da derrota do Egito, da separação das águas do Mar Vermelho e o extermínio das nações a leste do Jordão paralisou até os mais fortes em Canaã. A certeza de que Deus estava com o seu povo ao invadir a terra, deveria ter servido também de estímulo aos israelitas para que eles fossem fortes e corajosos. Vocês lembram-se dos 12 espias que foram lá? Foram 12 e 10 voltaram o quê? Cheios de incredulidade. Tem gigantes, tem isso, tem aquilo. Mas 2 dentre eles, Josué e Calebe, não. Josué e Calebe, eles usaram a promessa da presença do Senhor como argumento em favor da coragem e da obediência. O Senhor é conosco, não temais. No entanto, nós percebemos o quê? Que quem possuiu a terra? Josué e Calebe entraram na terra, os outros 10 espias não. Deus, Ele tinha um momento certo para cada etapa da conquista. Nós vemos em Deuteronômio 7, nos versículos 22 e 23. E obedecer ao Senhor significava fazer a coisa certa, de maneira certa, no tempo certo e pelo motivo certo, que é a glória de Deus. Em Salmos 32, 9 diz assim, olha, não sejais como cavalo ou mula. Foi uma advertência de Davi. E o que ele queria dizer? Pois o cavalo, ele se precipita e corre adiante. E a mula, ela empaca e fica para trás.
A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Isso nós vemos bem claro. O modelo do nosso mestre Cristo, quando ele esteve aqui na terra durante o seu ministério, Jesus ele segue um cronograma divino. Irmãos, é extraordinário. E feliz é o cristão que pode dizer com honestidade o Salmo 31:15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Eu sei que nós devemos planejar, que nós devemos ter agendas, mas aprenda a colocar, vamos aprender a apresentar ao Senhor as nossas agendas. O que você tem que fazer no dia? Você pela manhã se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, roga a bênção do Senhor, a proteção, glorifica a Deus, adora ao Senhor e diz: Senhor, eu careço da tua presença na minha vida. Aqui está a minha agenda. Eu tenho que fazer assim, eu tenho esse compromisso, mas eu apresento a minha agenda diante de ti. E se for da vontade do Senhor, se o Senhor quiser, nós cumpriremos toda a nossa agenda. Se não, a nossa agenda pertence ao Senhor. O nosso dia pertence ao Senhor. É como o salmista fala: nas tuas mãos entrego os meus dias. E feliz é o homem que age dessa forma. Nos versículos 23 e 26, nós vemos que Deus esperava que a nação lhe obedecesse. A fé sem obras é morta, pois a verdadeira fé, ela sempre leva ao quê? A obediência. Pela fé, a palavra do Senhor diz que Abraão obedeceu. As pessoas podem falar sobre a fé, analisá-la, procurar explicar, mas até que façam o que Deus ordena, elas não terão entendido do que se trata. E o povo de Israel deveria obedecer às ordens claras de Deus, a fim de exterminar as nações pagãs e a sua religião. Tudo o que estava na terra deveria ser consagrado ao Senhor, e ninguém tinha o direito de se tornar ou tomar coisas para si. O que era abominável deveria ser completamente separado para a destruição, de modo que não se transforme em armadilhas para o povo. Qualquer que roubasse algo consagrado ao Senhor e que levasse isso para casa, também seria separado para a destruição. Vocês lembram-se de Acã? O Senhor disse: é para destruir tudo, para não deixar despojo nenhum. Aí Acã viu um ouro, viu uma prata, viu uma capa babilônica e trouxe para dentro. A consequência foi a morte de muitas famílias, que o povo perdeu aquela guerra. E Deus disse, quando Josué consulta o Senhor, Deus fala o seguinte: olha, tem pecado no meio do povo. Tem algo errado no meio do povo. E quando Acã é trazido à presença de Josué e ele fala, Josué faz o quê? O que deveria ser feito. Exterminou Acã e sua família do meio do povo. O que não presta tem que ser tirado, exterminado do meio do povo. Se o Senhor diz não é para pegar, não é para pegar. Nós vemos em outras guerras que o Senhor fala o quê? Peguem os despojos, é de vocês, possuam. E aí poderiam possuir. No entanto, não bastava que os israelitas apenas obedecessem ao mandamento de destruir o que Deus havia condenado. Eles deveriam obedecer a ele de todo o coração. A ordem era para que se detestassem e abominassem de todas as coisas execráveis encontradas em Canaã. Sem dúvida, Acã ajudou a destruir várias coisas abomináveis quando Israel conquistou Jericó. Mas ele decidiu que parte da prata e do ouro e das belas vestes que viu não era abominável e tomou essas coisas para si. Irmãos, o que Deus diz que é abominável é abominável. O que Deus diz não pegue não é para pegar. Aquilo que o Senhor nos permite fazer, nós faremos. O que o Senhor nos proíbe fazer, nós não faremos.
E nós vemos que Acã, ele então preferiu ficar com os espólios da guerra e desfrutar das bênçãos, sem obedecer à palavra do Senhor. Houve destruição para ele. Mas quando nós obedecemos à palavra do Senhor, nós desfrutamos de forma digna das bênçãos do Senhor. Nós vemos também o rei Saul, em 1 Samuel 15, que cometeu o mesmo erro. E o que aconteceu? Ele perdeu a coroa. Ao crescer na graça, aprendemos que amar e que apreciar aquilo que agrada a Deus é excelente. Mas nós devemos rejeitar e desprezar aquilo que desagrada a Deus. Não se trata apenas de uma decisão de obedecer a Deus, mas é um desenvolver de um coração que se alegra na obediência a Ele. O amor torna a obediência uma bênção e não um fardo. Quando nós amamos ao Senhor, irmãos, o Senhor nos amou de uma forma que nos constrange. Nós não somos nem capazes de explicar a grandeza deste amor, a profundidade deste amor, a extensão deste amor. O amor de Cristo nos constrange. E quando nós aprendemos a amar e a obedecer, isso se torna uma bênção nas nossas vidas. Não é algo difícil de ser cumprido. É bom que ocasionalmente o povo de Deus pare e pergunte: qual é a motivação? Por que traz? O que existe por trás daquilo que fazemos? Agradar a nós mesmos ou aos outros? Impressionar o mundo? Estamos fazendo a vontade de Deus só por interesse em suas bênçãos? Ou estamos fazendo de coração a vontade de Deus porque o amamos? Obedecer a Deus só para evitar o castigo e receber a bênção é uma motivação egoísta e que segue a filosofia de Satanás. Como nós vemos em Jó 1 e 2. Mas se obedecermos a Deus por amor, isso agrada ao coração do Senhor e Ele nos dá o que é melhor e traz mais glória para Ele. Amados, assim como Israel na antiguidade, a igreja de hoje deve avançar pela fé, conquistar o inimigo, tomar posse dos novos territórios para o Senhor. Porém, ao contrário de Israel, usamos armas espirituais e não humanas, à medida que pela fé transpomos as muralhas da resistência que Satanás colocou na mente dos pecadores. A igreja apostólica não tinha templos, não tinha orçamentos, diplomas acadêmicos, nem influências políticas, mas dependiam da palavra de Deus e da oração. E Deus lhes deu grande vitória. Será que não está no momento de retomarmos isso? Às vezes nós buscamos dependência em tantas coisas. Queremos tanta influência, mas a vitória está em obedecer à palavra e seguir a palavra. Tenhamos fé, tenhamos compromisso com Deus e sua palavra e continuemos nesta jornada até que alcancemos a nossa Canaã e o nosso descanso eterno. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor durante este dia resplandeça sobre vós o rosto dele e vos dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.